eu trabalhei muito pouco com educação para criança, trabalhei um ano só, né? Eu fiz faculdade de jornalismo e geografia, depois eu fiz especialização em administração e hoje eu faço mestrado em comunicação e semiótica. Mas eu nunca gostei muito de educação para criança, eu sempre gostei do pessoal do ensino médio mais para frente. E aí, com educação para adulto, eu comecei em 2003, comecei trabalhando com a dona Ruth Cardoso, num projeto chamado Universidade Solidária, que é um projeto de cultura e extensão. Eu sou apaixonada por projeto de cultura e extensão. Acho que as universidades públicas ainda fazem pouco e as particulares fazem menos ainda. Mas é um negócio apaixonante, eu acho, né, o projeto de cultura e extensão, e eu comecei ali com a dona Ruth Cardoso no projeto Universidade Solidária, que era uma reedição, vamos dizer assim, do projeto Rondon, onde a gente levava universitários de grandes centros para o interiorzão do Brasil. Então, no treinamento corporativo, eu estou há 18 anos, né? Na Unip, como professora lá da pós, eu estou desde 2015, sendo coordenada pelo professor Jair, e mais recentemente pelo Nivaldo e pela Marli, no curso da maturidade, né? Que eu também estou lá. E desde 2018, eu estou num projeto da USP chamado Escola do Futuro. É um projeto que tem 30 anos já, onde mistura tecnologias e formação de professores, só que é bem mais voltado para ensino fundamental e um pouco do ensino médio, né? Lá na Escola do Futuro. Eu sou muito apaixonada pela educação remota e pela educação à distância. Acho que ainda ela é muito mal feita no Brasil. Eu estudo bem como isso é feito lá fora, e acho que aqui a gente tem uma deficiência enorme, mas mesmo tendo uma deficiência enorme, eu ainda olho como um projeto muito inclusivo. A educação à distância e o trabalho remoto, eu acredito que são maneiras que a gente tem de redução de desigualdades, onde a gente vai... as pessoas não vão precisar vir para os grandes centros, de repente elas vão poder estudar das cidades dela, elas vão poder trabalhar em empresas ali da casa dela, das cidades dela, não precisa vir, sei lá, do interior do Maranhão para São Paulo, você pode trabalhar remotamente, e aí com isso você começa a mandar dinheiro para essas cidades pequenas, e aí você tem uma injeção na economia muito interessante. Então, cultura e extensão e essa história da educação à distância, ainda não como ela é feita no Brasil, uma coisa um pouco mais sofisticada, e o trabalho remoto são duas coisas que eu acredito, assim, acredito demais, né? Bom, eu tô vendo que vocês estão vendo aqui. Então, quer dizer, o que apareceu ali de questões de inquietações, né, dos professores? Atualização, né, no mercado, os professores sentem que eles precisam se atualizar, dificuldades na preparação das aulas, esse vamos sair, né, do presencial e, de repente, de uma semana para outra, a gente saiu do presencial e foi para o remoto e foi para o ensino à distância, e isso ainda está muito confuso para muita gente. Eu senti também, o pessoal falou muito de falta de interesse dos alunos, tanto no presencial quanto no remoto. Então, essa falta de interesse, pelo que o pessoal respondeu no questionário, ela se dá tanto no presencial quanto no remoto. Uma falta de reconhecimento da profissão e questões de remuneração. E o pessoal que trabalha com cursos livres ou treinamento corporativo falou também de divulgação e venda de cursos. A primeira coisa é a questão das nossas aulas. Faz muito tempo que eu tenho muito contato com professores e com treinadores. Eu já trabalhei como treinadora corporativa, hoje também eu faço, mas eu já trabalhei em empresa que contrata treinador corporativo. Então, eu já vi muito os dois lados, e também o trânsito na universidade particular e na universidade pública. E aí, eu imaginei da gente começar a conversar hoje sobre a questão de, será que essas angústias que vêm de relação ao mercado, de relação ao remoto e tal, será que a gente não precisa começar a pensar, a olhar para as nossas aulas?
Às vezes a gente olha muito, a universidade paga pouco, o cliente não quer contratar o treinamento corporativo, o aluno não presta atenção. Mas eu queria sugerir para a gente começar a fazer uma reflexão primeiro sobre as nossas aulas. O que as nossas aulas evoluíram desde que a gente começou? Será que a gente está dando aula do mesmo jeito? Eu não estou falando de uso de ferramenta. Eu estou falando de linguagem, eu estou falando da maneira da gente colocar as coisas. Será que a gente está nos anos 2020 dando aula da mesma maneira que a gente dava nos anos 90? E a primeira coisa que eu trago essa questão assim, do quanto a gente se preocupa como professor com o uso da andragogia, que é o ensino para adultos. Sabe, o quanto a gente está, às vezes, muito preocupado com o conteúdo que a gente vai passar e a gente não está preocupado com o método. Porque a pedagogia está muito voltada para o ensino de criança e adolescente. Mas será que a gente sabe usar a andragogia, que é o ensino para adulto, nas nossas aulas? Aí eu queria jogar um pouquinho esse tema para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa preocupação com o método, se a gente chega e fala assim, não, eu tenho um conteúdo e tal, ou o que vocês percebem nos contatos com os professores, se existe realmente uma preocupação em entender como funciona a mente do adulto para o aprendizado e o professor parar e começar a se preocupar com métodos específicos de aprendizagem para adultos. O que vocês pensam sobre isso? Amarrando isso, né, que vocês estão colocando, eu quero deixar uma provocação aqui. A gente lida, né, com esse universo muito grande, que realmente, principalmente quando a gente está na universidade, a gente vê uma pessoa que acabou de se formar. Eu lembro uma turma que eu peguei, que tinha uma menina que tinha acabado de se formar, exatamente isso, ela estava estagiando ainda, e tinha o diretor de uma multinacional ali na mesma sala. Mas aí, quando a gente traz esse pessoal que está um pouco mais antigo e tudo mais, ainda mais quando a gente está ou no treinamento corporativo ou na pós-graduação, será que não é papel nosso como professor tirar esse pessoal que está acostumado com a educação bancária, vamos dizer, tirá-los da zona de conforto? Porque tem uma coisa que a primeira coisa que eu falo, quando eu entro em sala no treinamento corporativo, eu falo um pouquinho diferente, mas eu falo, gente, vocês querem decorar texto e colocar na prova? Vocês estão acostumados com graduação. Pós-graduação é para pensar. Quem não está afim de pensar, desculpa, mas já vai começar a dar errado a partir de agora. Então, assim, pós-graduação é para pensar. Não está afim de pensar, não, né? Claro, eu falo com mais delicadeza, mas assim, não está afim de pensar, não devia ter vindo fazer pós. Então, quanto a gente, como professor, é claro que alguns alunos a gente precisa pegar um pouco mais na mão, né? Outros não e tal, mas não cabe a nós, no treinamento corporativo e na pós-graduação, tirar esse aluno mais velho do que ele está acostumado, né? Quando a gente for daquela educação de professor conteudista, que muitas vezes ele chega numa pós ou num curso livre para isso, mas por quê? Porque foi o que ele aprendeu, gente. Quando a gente estava na escola, era assim, né? Era o professor conteudista, então é aquilo que ele entende que é. E será que esse profissional, quando ele entra ainda quadradinho, esperando aula conteudista e tudo mais, será que ele não está sendo quadradinho no dia a dia, no trabalho dele, e ele está perdendo espaço dentro da empresa que ele trabalha? Então, a gente como professor, será que a gente precisa, talvez, atendê-lo ou pegar na mão dele e trazê-lo para esse novo universo, onde ele vai ser protagonista, né, do seu aprendizado, onde ele vai trabalhar com o debate, onde realmente o conteúdo está no Google, o que importa na aula é a discussão e o aprofundamento, e a gente fala assim, olha, tirá-lo, e aí com isso a gente consegue trabalhar também uma transformação profissional dele, porque se ele vem com essa expectativa para a aula, talvez ele tenha essa postura no trabalho dele, e pode ser um grande profissional que
está perdendo espaço por estar perdendo bonde. O processo de venda do treinamento dentro do mercado corporativo, eu acho que a gente merece fazer um encontro só para falar disso, sabe? Porque eu acho que é um dos... E eu tô achando que o nosso encontro quinzenal vai começar a fazer aniversário daqui a pouco, né? A gente vai vir aqui, porque eu acho que isso vale realmente a gente ter um encontro para falar especificamente mesmo desse processo de venda, né? Do que o RH está comprando. Eu acho que... eu acho que tanto eu quanto a Ivani, a gente trabalhou dos dois lados, né? Contratando e, né, fazendo também. E tem uma série de coisas que a gente vê dentro dos próprios RHs. Eu vou colocar aqui na minha listinha da gente ter um encontro específico para a gente falar disso. Eu terei várias. Então, é uma, né, essa questão dos papéis que a gente coloca, e a gente entender isso, né? Essa horizontalidade que as relações assumiram, e que hoje a relação entre o professor ou o treinador e quem está do outro lado, ela não se pauta mais por uma relação de hierarquia, ela se pauta por uma relação de respeito e companheirismo, porque em cada momento você está numa posição. Um outro ponto que eu queria trazer para a gente conversar um pouquinho é sobre hoje, se vocês percebem, se o professor ou o treinador, ele ainda quer falar ou ele já aprendeu a escutar. Eu começo a ver uma coisa meio um mix, eu ainda sinto muito o professor querendo falar, sabe? Ele querendo levar lá o conhecimento dele, por mais que hoje a gente saiba que não é uma carreira de glamour, é uma carreira de um mercado super concorrido, é uma carreira né, onde, assim, não está uma das melhores remunerações do mundo e tudo mais, mas a gente ainda tem um pouco essa história do glamour, principalmente professor universitário, né, quando ele coloca lá no LinkedIn dele, e o quanto a gente tem, e ainda nos treinamentos corporativos, o quanto a gente tem o treinador e o professor querendo falar, ou vocês percebem que você já tem o pessoal mais disposto a ouvir? Às vezes se estabelece uma relação meio de perversidade mútua. O que eu vou colocar com isso? Eu, aluno, não estou afim de pensar, então eu me coloco numa relação de o professor fica falando um monte de coisas, tal. E aí, por outro lado, eu, professor, não estou muito seguro de que eu estou atualizado na minha área, né? Porque a gente sabe que em alguns professores falta atualização. Então, se eu dominar a fala e não deixar o aluno questionar, eu entro numa posição mais cômoda, porque se ele não questionar, eu não tenho o meu conhecimento colocado à prova, né? Como se o professor disser não sei na sala de aula fosse algum demérito. Então, assim, hoje, do jeito que a quantidade de informações, de atualização que se tem, um professor não dominar um determinado assunto e fala assim, olha, vou atrás disso e vou trazer isso na semana que vem, eu não vejo como problema nenhum. Não, às vezes eu vejo o quanto essa é aquela relação que eu chamei de relação de perversidade, mas assim, eu não incomodo você e você não me incomoda. E aí, com isso, a gente vai passando o ano e as coisas acontecem, sabe? E aí, o quanto a gente, como professor, não só a gente quebrar isso, mas provocar os nossos colegas para quebrarem isso também. Tem uma coisa que sala com 35, 38 pessoas fica um pouco mais difícil, mas quando eu pego uma sala pequena, tem um slide que eu costumo passar em sala, que é um slide do pessoal ficando quietinho, que eu chamo de pacto de confidencialidade, onde a Aninha está com um problema na empresa dela. Ali, no curso, na pós,
ela trazer esse problema que ela está passando na empresa dela, para a gente poder debater, trazer uma coisa prática, criar eu busco assim, criar esse ambiente de confidencialidade, e o quanto, quando a gente fala nessa questão da escuta, assim, eu vejo vários perfis, mas eu fico muito triste quando eu vejo alguns perfis de professores e de treinadores que eles entram num processo de julgamento do aluno, sabe? Assim, é tudo vagabundo, né? É tudo não sei o quê, mas o quanto a gente tem essa escuta, que não é essa escuta do que o outro fala, mas é a percepção que a gente tem dentro de sala. Sabe o quanto a gente, como professor, está aprimorando a nossa percepção da comunicação não verbal. Então, como é que aqueles alunos sentam? Eles sentam todos lá no fundo? Se eles sentam todos lá no fundo, que recado eles estão dando para o professor? Sabe? Se eles, ao mesmo tempo, eles chegam super cansados, que recado eles estão dando? Então, se eles estão com aquela conversa paralela, né? O que a gente, como professor, está conseguindo enxergar além do que eles verbalizam? O que a gente está conseguindo ouvir que os alunos não dizem? Sabe? Aprimorar a nossa percepção como professores nesse sentido. Sabe, o quanto a gente senta e na hora do intervalo, de repente, a gente busca conversar com alguém que fica em sala. E aí, eu sei que fica muito a cargo de cada professor, mas eu não consigo ver muito essa relação, a gente se encontra só na terça-feira à noite, né? Eu sei que cada professor tem a sua privacidade e tal, mas, gente, eu já deixo meu WhatsApp, meu e-mail, minhas redes sociais, assim, para eles logo de cara. E muitas vezes essa conversa que vem fora da sala, ela pauta muito o que a gente vai poder levar para a sala. Lógico, tem exagero? Tem exagero, né? Tem no que manda mensagem sábado à noite? Tem, não respondo, sabe? Assim, vão responder só, né, ao longo da semana. Mas o quanto a gente está conseguindo olhar para aqueles alunos, não com uma turma de 100 na graduação, que eu sei que é uma outra questão, mas quando a gente tem uma turma menor ou no treinamento corporativo, além do que eles estão falando, o que a gente já está enxergando além daqueles rostos, né? Ou a gente está preocupado só como professor de passar a mensagem e olhar para aquela plateia como uma plateia de rostos iguais, sabe? No filme, eu lembro do 1984, todo mundo vestido igual, né? Com a mesma cara. Aí, uma visão muito pessoal minha, eu sou contra dar prova na pós. Eu acho que na pós a gente tem que dar um trabalho que esteja ligado com a realidade do aluno. Então, sempre o que eu busco na pós é dar um trabalho para eles, onde ele vai pegar tudo aquilo que a gente viu e ele vai pegar uma situação que ele viveu da empresa dele e vai amarrar com o que a gente viu. Ele vai trazer sempre uma situação que ele viveu ou que ele presenciou. Então, acho que a gente tem essa liberdade na pós. Na graduação, e às vezes em algumas coisas, não no ensino remoto, né? No ensino à distância, às vezes fica um pouquinho mais travado. Só que, além dessa parte oficial, onde eles vão ter que pegar aquela bibliografia e colocar e tal, o que a gente pode trazer na sala de aula? O que a gente pode fazer no extraoficial? Sabe? E aí, para o extraoficial, essa confiança que às vezes a gente constrói fora da sala. E até porque, quando a gente olha assim, eu vejo que a gente não. O objetivo da gente com a aula é o objetivo de fazer aquele aluno sair melhor do que ele chegou naquele determinado assunto. O quanto a gente consegue fazer o que não está na burocracia? Será que quando a gente se prende ao que está na burocracia, a gente não continua retroalimentando esse esquema que precisa mudar? Né? Então, ok, tem uma coisa que vai para a prova, para a instituição, mas e o que a gente sai, né, dali? Como que aquele aluno sai dali até com
com conhecimentos que ele não vai colocar na prova, mas ele vai colocar na vida dele no dia seguinte. Né? Colocar aqui uma pimentinha. Por outro lado, na universidade, o relacionamento é um pouco mais longo, né? Porque muitas vezes no treinamento corporativo, você vê essa pessoa 2 ou 3 vezes, né? Na universidade, você vê de 2 meses a 1 semestre, né? E às vezes você tá, por exemplo, a gente no MBA são os módulos de 2 meses, mas às vezes você volta na mesma turma com uma, né, com uma segunda matéria. Então, às vezes eu acho que tem essa questão dos dois lados. Você tem o briefing, só que aí eu queria te trazer até um ponto que eu acho que quando você trouxe essa questão do corporativo, que era um outro ponto que eu acho que sei lá, se vocês toparem, talvez seria o último ponto da gente falar hoje, e aí a gente continua daqui a 15 dias, se vocês tiverem gostado, assim, do bate-papo, que é no treinamento corporativo, quando vem os pacotes prontos. Eu tenho encontrado muita empresa de treinamento corporativo com pacote pronto. Tem uma matéria que eu dou lá na Unip, no curso de Psicologia Organizacional, que chama Técnicas de Coaching e Treinamento, né? E aí, esse ano, eu era presencial ainda, numa turma, quando uma aluna veio falar para mim que eles estavam aí fazendo um treinamento de liderança ali com a empresa, né? E assim, as empresas que eles estavam cotando, elas tinham pacotes prontos. Então, assim, ó, essa daqui são as características que tem que desenvolver para liderança. Aí eu falei, pera, mas vocês passaram, sei lá, um DISC, uma outra, né? Uma outra avaliação de perfil, e a partir daí que a consultoria disse para vocês essa característica, foi feita uma reunião de briefing, até porque era um grupo de líderes, há pouca gente, eram 6 pessoas, eu falei, foi feita uma entrevista com essas pessoas, como é que essas consultorias chegaram a esses pacotes? Não, são pacotes prontos, porque daí são pacotes baratos. Então, a gente tem entrado hoje aquela sofisticação que já se teve muito no treinamento corporativo. Eu vejo que tem algumas linhas ali que estão partindo para uma educação bancária no treinamento corporativo, onde você está entrando com os pacotes prontos. Então, assim, o que serve no Bradesco, serve na empresa no Magazine Luiza, né? E serve na oficina mecânica lá do Centro de Osasco. Como o pessoal ali na pós, eu esmiuço muito isso com elas, critérios de contratação, porque às vezes elas trabalham no RH da empresa e elas não têm a mínima ideia de como contratar, de como fazer um processo seletivo de uma consultoria. E aí elas compram qualquer discurso. Então, assim, muito as pegadinhas, sabe? Como você vai fazer o briefing com a consultoria que você vai contratar, para você pegar quem está te vendendo o gato por lebre ou quem está realmente a fim de resolver o teu problema. Porque a gente tem muito a compra do milagre, né? E a compra do milagre, ela se dá não só no treinamento corporativo, quanto ela se dá, às vezes, na universidade. E o milagre, ele não é bem assim, né? A gente tem um monte de degraus para subir aí na escada para a gente chegar.